Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Hoje eu quero conversar com vocês um assunto mais aberto. Eu quero conversar com vocês sobre oração. Mas não só por que devemos orar, porque isso até eu já conversei em outro vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre como funciona a oração. Veja, no Antigo Testamento, as pessoas oravam a Deus diretamente, mas para que os seus pedidos chegassem ao Pai, eles precisavam de um sacerdote que ia fazer um sacrifício para que a oração, os pedidos, chegassem a Deus. Eles sacrificavam um cordeiro, queimavam, e aí o cheiro suave chegava junto ao pedido, à oração. E aí Deus ouvia o que eles tinham para solicitado. Com Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus deu ao mundo para se sacrificar. Jesus também foi feito sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Ou seja, não há sacerdote maior do que Jesus. É ele que intercede por nós o tempo todo. Tudo o que pedimos, desde a ascensão de Jesus, passa por ele e ele passa ao Pai. Ou seja, nós não precisamos mais de sacerdote na terra para orar em nosso lugar e fazer o nosso pedido a Deus. Nós não precisamos sacrificar cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro que Deus deu ao mundo. Foi o último sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso é muito falado na palavra. Por quê? Porque Jesus foi o último sacrifício feito a Deus para que Deus ouça todas as nossas orações. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra fala que o véu que havia no Santo dos Santos, no santuário, se rasgou de cima para baixo. O que aquele véu fazia? Ele separava o lugar onde a gente podia ir, até onde o sacerdote podia chegar, do lugar chamado de Santo dos Santos, onde o sacerdote só podia ir uma vez por ano. E lá ele ia conversar direto com Deus. Era ali, no Santo dos Santos, o lugar onde se podia chegar a Deus. O que acontece? Quando o véu se rasgou, e veja, ele se rasgou de cima para baixo, ou seja, era Deus rasgando o véu. Deus estava falando, não há mais necessidade de separação. Estou me abrindo aos meus filhos. Aquele que entender irá falar direto comigo. Não tem mais necessidade de outras pessoas intercedendo pelos meus filhos. Eu não quero mais sacrifícios porque o sacrifício necessário já foi feito. Eu agora quero os meus filhos falando direto comigo. Não tem mais separação, não tem mais véu. Com o sacrifício de Jesus e a vinda do Espírito Santo, o Santo dos Santos passou a ser dentro de nós. Por isso, a primeira coisa que nós devemos entender, se eu quero que a minha oração seja ouvida, é só eu orar. Eu não preciso de espírito superior, eu não preciso de santo para Deus me ouvir. Jesus nos fez filhos, filhos amados. Ele nos resgatou da necessidade de intercederem por nós. Jesus é quem nos intercede por nós diretamente. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ou seja, ore ao Cristo.
Ore a Jesus. E não precisa de fórmula. Veja, Jesus, quando fez o Pai Nosso, não é para você rezar aquilo. Não é para ficar repetindo, é uma fórmula. Eu vou rezar o Pai Nosso, é uma fórmula, é o único jeito de conversar com Deus. Não! O Pai Nosso é uma fórmula. Sim, mas não para ser seguida à risca. Você não pode, não é para rezar só aquelas palavras. A oração, ela tem que vir do seu coração, da sua necessidade. Mas lembrando que o Pai está no céu, que o nome dele é santificado e nós queremos que o reino dele venha. Quando nós queremos que o reino dele venha, quando dizemos isso, significa: eu não tenho reino de nada, eu não mando nada. O rei é o Pai. Quando nós pedimos o pão nosso é o pão compartilhado, o pão da vida. Significa que a provisão não é só para mim. Eu estou orando pelo meu vizinho. Eu estou orando por aquela pessoa que eu não conheço. Eu quero que a provisão do Pai venha a todos. Por quê? Porque eu não posso ser egoísta. Amar ao teu próximo como a ti mesmo é desejar a ele o mesmo bem que você deseja para você. Perdoar a quem nos tem ofendido não significa também baixar a cabeça e aceitar tudo o que a pessoa faz. Não. Significa não guardar mágoa em seu coração. Um discípulo perguntou a Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Jesus diz, o discípulo pergunta, 7 vezes, Senhor? Jesus fala, não, 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Por dia. Não é para a vida. Você já parou para fazer conta? 490 vezes em um dia. É muita coisa, é muita ofensa para um dia só. Ninguém consegue ofender tanto assim. Meus amados, perdoemos uns aos outros. Oremos uns pelos outros. Somos nós que devemos interceder junto ao Pai, por nós e por todos ao nosso redor. A minha oração não é para mim. A minha oração é pelo mundo. Não adianta de nada você pedir provisão para você e ignorar o seu vizinho. Pai, eu estou precisando, me provenha. Agora meu vizinho quer que se lasque. Problema dele. Não. Não. Ser um discípulo de Jesus, querer seguir o caminho de Jesus, é entender que nós estamos na terra para viver em comunhão. Todos somos irmãos, todos viemos da mesma semente. Então, se somos irmãos, devemos viver em comunhão, vivermos um pelo outro, orarmos um pelo outro e ajudarmos um ao outro. Ore o tempo todo, mas não se esqueça, a sua oração deve ser para o outro também. Assim que Jesus nos ensinou, é assim que devemos cumprir. Que a graça esteja com todos.